Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal Farol do Evangelho. Hoje nós vamos ler acerca do orgulho e a humildade. O que eles nos traz? Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em vos poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar a minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos corações. Então, aqui entende-se que ele dirige estas palavras àqueles que estão cansados e sobrecarregados da vida aqui na Terra. Então, nós não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança e a certeza de que o Mestre Jesus, esse Pai de infinito amor, de infinita bondade e misericórdia, sempre está presente em nossos corações e nos envia a sua palavra para nos fortalecer e nos encorajar a seguir o caminho da verdade e da luz. Então, que nós possamos ter esse ouvido para ouvir estas palavras, estes ensinamentos e colocá-los em prática em nossa vida. E assim ele continua: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos, seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Então ele nos questiona que sem essa humildade, se a gente pode ter caridade para com o nosso próximo e até com a gente mesma, porque a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós aqui neste mundo. Aí responde: oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então, o maior exemplo que a gente pode ver aí de humildade foi o do Cristo, né, que, como diz aqui, colocou ele acima de todos. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Ele questiona: tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem de vossos cérebros orgulhosos. Então, resumindo, não tem ninguém melhor que ninguém. Aquele que é orgulhoso e que se acha acima do seu próximo por conta de
um ser mais humilde que o outro, ou seja, com menos recursos financeiros, isso é uma ilusão, porque todos são iguais perante a criação divina do Mestre Maior. E aqueles orgulhosos não sabem ainda, não têm consciência da realidade, porque Deus é perfeito na sua criação e criou todos nós iguais, à sua imagem e em sua imagem e semelhança. Então vamos seguir. Ó rico, enquanto dormes sobre teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhes a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente jamais. Que dizeis eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos, se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha a quase nada. Mas dele despojados ambos, que diferença haveríeis entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não fostes miserável e infeliz como ele, que não pedistes esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará, mas que há um outro que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu te escondes no teu orgulho, ó, então eu te lastimo, porque serás dignos de piedade. Então aqui, o que ele nos coloca? Que todos nós, aqui, a qualquer hora, qualquer momento, podemos retornar à pátria espiritual. E que esse orgulho, essa vaidade, esse sentimento de achar que alguém é melhor que o seu próximo, isso é uma ilusão, porque não tem ninguém é melhor que ninguém, todos nós somos iguais. Às vezes, uma pessoa que é mais humilde, ela pode ter uma evolução muito maior do que um espírito que tem fortuna, que tem poder aqui na Terra. Então precisamos compreender isso com sabedoria para não errarmos, porque quando partimos do mundo, da nossa vida aqui na Terra, quando nós desencarnamos, nós não vamos levar nossos títulos, nosso poder, o nosso dinheiro. Nós só vamos levar as nossas ações de renovação, o nosso esforço pessoal da nossa transformação, ou seja, aquelas ações boas que nós fizemos para ajudar o nosso próximo. Assim, ele nos chama para a reflexão sobre a humildade, essa humildade tão esquecida que nós precisamos cultivá-la em nossos corações.
E continuando, ele exclama: orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criadores. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pôde rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então você viu só as virtudes, só a, o seu amor, a sua caridade, o perdão, a sua transformação pode te ajudar na sua vida, tanto aqui como quando partirmos para a pátria espiritual. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então é essa caridade e essa humildade que é a riqueza que nós podemos levar. Pobre criatura, és mães, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvada sob o peso de sua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, enquanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. Então, ele vem aqui deixar a sua fé, a sua esperança nos corações de todos esses que sofrem, de todas as mães que não têm o pão para alimentar os seus filhos, o pão material, mas aquela mãe que tem fé, que confia no Mestre Jesus, sabe que esse pão virá na sua porta. Então, essa lição nos traz um momento de reflexão para refletirmos acerca das nossas atitudes aqui na Terra, para a nossa transformação moral e espiritual, deixando o orgulho, a vaidade e seguindo o caminho do Mestre Jesus. Um beijo no coração, fiquem com Deus.